O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. O corpo humano encerra em si 1000 sensações. Para as descobrir é preciso sentir. Sentir quem somos, sentir o que desejamos. Conhecer o meu corpo ensinou-me a respeitá-lo e a respeitar o dos outros. Foi assim que descobri a sensação única da ligação de dois corpos. Como já percebeu pelas imagens que acabamos de passar, o tema de hoje é a educação sexual. E para tal, para falarmos sobre este tema, temos aqui os nossos convidados de hoje, o Dr. Manuel Mendes Silva, urologista e autor do livro Sexualidade Explicada aos Mais Novos, a doutora Catarina Amorim, pediatra interna do Hospital Amadora Sintra. Muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigado. Para virem falar sobre este tema. Doutora Catarina, comece por si. Esta educação sexual pode iniciar com que idade? Aos mais novos falamos aqui de 5, 6 anos, menos, mais? Portanto, muitas vezes as dúvidas e as perguntas surgem, né, por parte dos pequeninos ainda mais cedo. Portanto, eles descobrem, portanto, que são menina e que são menino por volta dos 2, 3 anos de idade, e é muitas vezes nessa altura que, por um lado, há a manipulação dos genitais, não é? Portanto, à frente dos pais, à frente das pessoas com quem estiverem, porque é uma coisa que para eles não tem qualquer malícia e, portanto, eles fazem-no sem qualquer problema. E, portanto, já nessa altura, não é, começam a surgir algumas perguntas e algumas situações, e podemos, se calhar, já ir falar de sexualidade, não é? Porque estamos a falar de órgãos genitais, pronto. Depois, outros conceitos mais complexos aí surgem um bocadinho mais tarde, por volta dos 6, 7. Mas é em idades muito tempranas que surgem perguntas como de onde é que vêm os bebés, porque é que às vezes comparam os seus genitais com os dos pais, não é? Dizem, os meninos dizem, eu tenho uma pilinha pequenina e o pai tem uma pilinha maior. Portanto, há logo estas perguntas, às vezes muito embaraçosas para os pais, mas que não devem ser, porque é uma coisa natural, não é? Para as crianças e natural para nós, e deve ser encarado dessa maneira. E pronto, e acho que é isto, acho que respondi à pergunta. Sim, e os pais colocam essas questões em consulta, ou seja, isso que está a dizer, essas dúvidas e essa dificuldade que têm em responder aos seus filhos? Sim, pronto, os pais, o que é que nos perguntam? Portanto, por um lado, a questão da manipulação dos genitais, por vezes há essa questão, não é? Se é normal ou se não é normal. Pronto, e nós respondemos que é normal e que a criança não deve ser, portanto, repreendida por estar a fazê-lo, porque é uma coisa que não tem qualquer maldade e deve ser encarada, exatamente como eu dizia, portanto, com naturalidade. As outras perguntas da barriga dos bebés, como é que fazem os bebés, etc., isso as crianças não nos perguntam, pronto, e os pais normalmente também não, para ser franca. A questão da manipulação dos genitais, sim, isso é uma pergunta relativamente frequente. Sim. Dr. Manuel Mendes Silva, fala-nos um bocadinho deste livro. Vem um bocadinho, penso eu, ao encontro daquilo que a doutora Catarina nos está a contar. Este livro, que foi um livro que publiquei já o ano passado, sobre a sexualidade para os mais novos, explicado aos mais novos, em que diz exatamente, vai na mesma linha que a doutora Catarina falou, ou seja, é importante que as crianças, antes dos 7, 8 anos, lhes seja respondida a estas questões, ou sejam respondidas a estas questões com naturalidade. É muito importante esse aspecto da naturalidade e responder às questões com verdade e naturalidade. A partir daí, a partir dos 8 anos, 8, 9 anos, deve haver sim já uma educação proativa, ou seja, uma explicação da sexualidade, das relações sexuais, enfim, dos bebés, como é que nascem, mas
a situação vai se desenvolvendo e a partir de mais tarde há já uns termos, é claro que a princípio são uns termos mais simplificados, pilinha em vez de pénis e pipi em vez de vulva, mas depois mais tarde então uma educação mais abrangente e mais completa. É importante que haja respostas preparadas para, de uma forma natural, responder a essas perguntas, que às vezes são perguntas difíceis, às vezes não são fáceis, mas, e por isso é que o livro ajuda, porque tem muitos desenhos e ajuda os pais nesta tarefa que às vezes não é muito fácil de responder às perguntas. Mas eu penso que é muito importante passar esta mensagem. O sexo é natural, é normal, o sexo deve ser explicado com verdade, obviamente adaptando à criança, quer dizer, nós não vamos, até porque muitas vezes as crianças, de uma maneira geral, também não querem respostas muito complexas e perguntam e depois querem respostas simples. Portanto, não vamos complicar e não vamos ser muito completos, mas responder com verdade. E não complicar as coisas é muito importante. E, por outro lado, é fundamental que as pessoas encarem não como um tabu, não como um pecado, mas de uma forma natural, não como uma brincadeira, que às vezes também, mas de uma forma natural e normal. Muito bem, muito bem. Portanto, este livro pode ser lido por os mais novos, não tão precoce, não é? Mas também pode ser acompanhado pelos pais a idades mais precoces ainda. Uma criança só lê um livro a partir dos 8 anos, mais ou menos, não é? 7, 8, 9 anos. Antes disso pode já saber ler, mas não lê um livro. De qualquer maneira, é importante que a criança seja acompanhada e que seja, sobretudo, mostrados os desenhos, que estão muito sugestivos, e que seja explicada pelos pais ou pelos educadores de uma forma simples, conforme vem no livro. Porque eu tentei, ao fazer este livro, explicar como as coisas funcionam, explicar, digamos, a parte da anatomia, como é que são os órgãos genitais, onde é que estão, como é que funcionam as hormonas, toda essa evolução natural, mas também tentei alertar para os perigos que a sexualidade tem, desde a pedofilia, o abuso sexual de crianças, o problema das discotecas, a internet, enfim, todos esses aspectos, as doenças sexualmente transmissíveis, as gravidezes não desejadas, mas também tentar passar valores que são importantes neste contexto da sexualidade. Um livro muito completo, portanto. Tentei que fosse bastante completo, e tem a parte final dirigida para os mais velhinhos, os tais 12, 13 anos, que é um glossário muito completo. Lá está, com uma linguagem um bocadinho mais, lá está, em vez de pilinha pénis, uma linguagem mais científica, ou mais para explicar como é que as coisas são. Muito bem, vamos então ver qual é a opinião das crianças sobre este tema. Já falámos com os adultos, vamos então ver estas imagens. Preparamos para vocês. Tu sabes como é que nascem os bebés? Com uma sementinha na barriga da mãe. Da barriga. E estão no pipi. A seminha do tás de uma loja de bebês. Por a barriga das mamães. E depois saem para o pipi. Da barriga das mamães. Depois saem da barriga e depois... sei outra parte. Nascem da barriga. E também no pipi, eu sei. Se é do tás de uma loja de bebés. Numa loja de bebés? Vamos lá e escolhemos? Os doutores cortam com uma faca, depois nós saímos, depois assim já não estamos na barriga da mãe. Como é que são feitos os bebés, sabes? Eu não sei. Os bebês também nascem umas bolinhas. Que bolinhas são essas? São os bebês. É uma bolinha muito pequenina. Onde é que elas estão? Na barriga da mãe. Nós estamos lá dentro, onde são os bebês. Como é que elas lá vão parar? Vão crescendo. Os bebês primeiro não estão do céu e depois os bebês nascem. São feitos quando saem da barriga. São feitos numa máquina. Doutora Catarina.
Sim. Conhece este tipo de registro de respostas por parte das crianças? Sim, Portanto, estas sim. justificações? Sim, portanto, as crianças têm muito imaginário, não é? E depois vão criando, portanto, exatamente com o seu imaginário e aquilo que vão recolhendo dos adultos, que vão ouvindo e depois têm estas respostas muito engraçadas, não é? Portanto, eu acho que eles vão apanhando algumas coisas e depois constroem a sua realidade. Foi engraçado de ver as respostas. Acha que é importante esta parte da referenciação anatómica, quando falava até nessa idade, que os filhos conseguem-se perceber dessa diferença em relação aos seus pais? É importante incutir isto também nas crianças, portanto, neste tipo de literatura, falar desta referência anatómica, de ser diferente, ou é algo que também já é muito natural, como disse bem, que eles acabam por ver? É importante explicar também? Qual é a sua opinião? Isto acontece de uma forma natural, portanto, o reconhecimento do género, não é? De sou menino ou sou menino, a não ser que haja alguma coisa, e já estamos a entrar, portanto, num foro um bocadinho mais da patologia, não é? Portanto, naquilo que não é o natural. Portanto, o natural é que a criança por si saiba perfeitamente que é uma menina ou que é um menino. E quando a pessoa até faz a brincadeira de chamar menina a uma menina ou vice-versa com 4 anos, eles riem-se ou não acham graça. Portanto, eles sabem eles sabem perfeitamente a sua identidade sexual, não é? Que são menina ou que são menino. E quando os pais, e isto fica até um alerta para casa, portanto, se isso não acontece, devem recorrer a um médico assistente e abordar o assunto, pronto, porque não é o natural. Portanto, o normal é que a pessoa saiba, portanto, as crianças, não é? Com 3, 4 anos, saibam perfeitamente se são meninas, se são menino, e a descoberta dos genitais é um processo natural que acontece muitas vezes quando se faz o desfraldo, não é? Quando eles começam a conseguir o controle dos esfínteres. É quando eles se apercebem que têm, portanto, os seus genitais e depois a parte da manipulação acontece também de uma forma muitas vezes acidental, portanto, as meninas ou porque com algum objeto ou alguma coisa que lhes toca, portanto, na zona do clitóris e apercebem-se que aquilo é bom e depois vão repetir o gesto. E os meninos a mesma coisa, portanto, vão manipulando, conforme manipulam tanto os objetos lá de casa, ou o cabelo, ou o que quer que seja, e percebem que aquilo até dá uma sensação prazerosa e depois vão repetir, logicamente. Muito bem. Dr. Manuel Mendes Silva, no seu livro, há bocado estava a falar sobre também a prevenção do abuso sexual. Quando falamos aqui nesta questão da descoberta, a descoberta da sua intimidade, quando é que passa a haver este momento em que percebem que a intimidade é deles, que não deve ser partilhada e que de que modo é que se pode prevenir com este livro e de que forma é que nós podemos entender esta passagem do que é meu para aquilo que não posso partilhar com os outros? Vamos ver, o livro tenta explicar o que é, como explicou a doutora Catarina, o que é normal, e é normal é a descoberta dos genitais, enfim, no próprio banho, e não só dos genitais, também, porque a menina tem o cabelo mais comprido, ou porque tem, enfim, a roupa é um bocadinho diferente, há realmente algumas diferenças, e portanto há uma certa caracterização, e eu sou menino e ela é menina, não é? Pronto, agora, sempre que há muita intimidade por pessoas não conhecidas, ou sempre que se pretende uma muita intimidade por pessoas não conhecidas, há que avisar as crianças que têm que explicar e têm que dizer aos pais. Porque, às vezes, mesmo pessoas que são razoavelmente conhecidas, sei lá, familiares ou amigos, e que tentam começar a brincar com o corpo das crianças. E isso não é, pode levar ao abuso, não é? Isso é pedofilia e pode levar ao abuso. E, portanto, é importante que os educadores, os pais, que a criança seja alertada para este tipo de situação. Sim, mesmo em termos de investigação, é conhecido que os abusadores são os que são mais próximos das crianças. Exatamente, não são pessoas totalmente estranhas. Exatamente. Por isso é que os próprios familiares e os amigos, mas obviamente também estranhos que comecem com muitas conversas e oferecendo coisas, e portanto é importante que as crianças sejam alertadas e que os pais também tenham que ter os respectivos cuidados para evitar que isso aconteça, não é? Muito bem. E nas escolas? Aquilo que é feito, este livro pode ser introduzido numa escola para ajudar claro que sim, neste claro tipo que sim. de Este livro está em processo
de ser classificado como ler mais, não é? Que é exatamente para... isto é um processo que está a desenvolver-se, eu penso que ainda não está concluído, mas está quase. E eu penso que este livro é importante nas escolas, já tenho ido a algumas escolas, e penso que é importante porque é um livro que tem, digamos, um rigor científico, mas ao mesmo tempo uma explicação fácil. Isto é a história de uma criança que tem 8 anos, a Joana, que é muito curiosa e que quer ser médica mais tarde. Eu pus isto que é para também ela perceber que, enfim, por causa desta curiosidade, a mãe é médica e tem um irmãozinho mais pequeno, com 5 anos, e depois tem 2 irmãos adolescentes, e ela vai fazendo perguntas aos pais e vai ouvindo conversas e vai fazendo perguntas aos irmãos, e assim eu vou explicando, digamos, com este truque da conversa, não é? Vou explicando as coisas. Por outro lado, tem uma secção das perguntas difíceis a serem respondidas, perguntas difíceis feitas por as crianças mais pequenas, e tem o tal glossário para os mais velhos. Agora, é evidente que tudo isto podia estar muito bem escrito, mas se não tinha desenhos, se não tem figuras... Claro, eu tive muita sorte, porque realmente a desenhadora interpretou muito bem as ideias, enfim, que eu lhe sugeri, e o livro está realmente fantástico do ponto de vista de ilustrações, e, portanto, eu penso que, mesmo as crianças mais pequenas, os meus netos, eu tenho 8 netos, e todos eles, mesmo os mais pequenitos, olha, bebê, olha, e gostaram, e... Olha, foram os cobaias. Não propriamente as cobaias, mas enfim, ajudaram-me. Posso crer que, aliás, o próprio título do livro, não é? Foi a minha neta mais velha que, avô, eu pensei a sexualidade para as crianças, avô, para as crianças, ela tem 12 anos, agora já tem mais, mas tinha 12 anos, não, portanto, explicado aos mais novos, porque ela considera-se já um jovem, não é uma jovem. E, portanto, são esses pormenores que às vezes também nos ajudam, e eles ajudaram, claro, não é? Muito bem, muito bem. Doutora Catarina, o doutor Manuel Mendes Silva falava aqui nesta parte do glossário das perguntas difíceis. Que pergunta assim mais difícil fizeram em consulta? Agora sei que é difícil recordar. É assim, eu sei lhe dizer assim rapidamente a mais frequente, ou das mais frequentes, que é a questão tanto do tamanho do pénis. É uma questão frequente, as mães terem essa preocupação. Às vezes até no serviço de urgência vão porque a criança está constipada e perguntam, doutora, já agora? Pronto, é uma preocupação das mães, sobretudo. E aquilo que há a explicar é que muitas vezes as crianças com excesso de peso, portanto, têm uma camada adiposa maior e muitas vezes, portanto, o pénis parece mais pequeno, mas porque está, portanto, sobreposto por essa camada de adiposidade e muitas vezes eu exponho, portanto, depois o pénis à mãe e a mãe percebe que afinal não era assim tão pequeno como... Essa é das perguntas mais frequentes. A parte do peito, portanto, as maminhas, também fazem as maminhas tipo é a parte da assimetria. Portanto, há muito aquela questão que portanto, o desenvolvimento mamário não é muito simétrico. E é muito frequente, portanto, em determinado momento, uma das maminhas estar muito mais prominente que a outra. E é fonte de preocupação. E também fica para os pais que não se têm que preocupar, portanto, com o passar do tempo. Claro que deve ser vigiado, não é? Deve ser vendo, mas o natural é que depois, com o tempo, essa assimetria deixe de estar tão notória. Vai sempre existir, toda a gente tem uma maminha maior que a outra, mas como é uma coisa pouca, não é? Não se nota assim a olhos vistos. Quando está em desenvolvimento e o botão mamário é ainda de pequenas dimensões, aí fica mais marcada a assimetria e chama a atenção aos pais. Eu diria que estas são assim as coisas mais frequentes que nos aparecem. Pronto. Mais difícil eu agora assim não... Eu posso dizer, então, posso dizer uma pergunta muito difícil. Uma pergunta muito difícil e que... Isto, aliás, eu estava num programa de rádio a apresentar o livro e o programa estava em direto e então foi uma senhora que me diz que uma filha com, não sei, teria 10 ou 11 anos, viu um filme pornográfico. Ainda era naquele tempo em que havia um canal que, enfim, que não era, que era acessível ao público e viu um filme pornográfico, por acaso, enfim, aconteceu. E ela ficou chocadíssima, foi dizer à mãe. E a mãe ficou também muito atrapalhada. Algumas perguntas, enfim, ficou muito atrapalhada. Mas tu viste isso? Mas vi, pronto. Mas entretanto também arranjou uma desculpa. Ficou, como é que eu vou responder? E está bem, então, mas falamos mais logo. Bom, em resumo, tentou adiar para responder no dia seguinte. E foi pensar como é que havia de responder. E respondeu de uma maneira que eu achei fantástica. Começou a dizer que todos os filmes têm ilusões, não é? O super-homem voa, há os acidentes, enfim, tudo há
o filme é ilusão, E, portanto, ali havia coisas que eram ilusões, que eram filmes, que eram imaginações, e assim respondeu, e a criança não teve nenhum traumatismo, isto já passou há muitos anos, e não houve nenhum traumatismo, tem uma vida sexual, a rapariga que agora já é adulta, não é? Perfeitamente normal, sem problemas nenhuns. Mas foi uma resposta muito inteligente, uma pergunta realmente muito difícil e complicada. Bem, com isto terminamos aqui, pelo menos esta primeira parte. A vossa presença foi extremamente importante. Muito obrigada. Espero tê-los cá mais uma vez, se for possível, para falarmos de outros temas. E vamos então continuar a ver esta pequena entrevista que fizemos a estas crianças, ver que algo mais de novo têm-nos para contar. Qual é que é a diferença, na tua opinião, entre menina e menino? Não sei. Tu és diferente do Gustavo e do Gonçalo em quê? Da roupa. Que uma menina tem o cabelo comprido e um rapaz tem o cabelo curto. O cabelo é diferente das meninas. É diferente como? Porque o dela é mais comprido e o nosso é mais... Mais curto. E há mais alguma diferença entre meninos e meninas, ou é só essa? É só isso. Roupa, cabelo, olhos, sapatos, mais nada. E também pele. O cabelo fica de outra cor. E também dentes. Dentes diferentes. Só há uma menina e dois meninos. Pescoço, barriga, costas. A minha mãe tem o cabelo igual e castanho como os olhos. E isso é diferente do teu pai, por exemplo? O meu pai não tem o cabelo igual. Porquê é que às meninas crescem as maminhas e aos meninos não? Não sei. Porque os meninos têm muita força. Não sei. Porque as meninas são mais grandes que os rapazes. Não sei. E os rapazes só têm maminhas pequenas por uma diferença. As meninas não têm músculos, os rapazes têm músculos. Vocês alguma vez ouviram falar do que é fazer sexo? Vocês sabem o que é? Não sabemos. Não sei. Tu sabes, Vasco? Também não. Já ouviste falar nisto? Sexo é o quê? Acabámos de ver, estas questões foram bastante interessantes, da forma como foram respondidas. Neste momento temos aqui connosco a Sara Rodi, coautora da Viagem de Peludim, em conjunto com Vânia Belis. Olá, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito este convite. Obrigada. Este livro vem ao encontro bastante deste tema, é uma ferramenta muito importante sobre a educação sexual. Fala-me um bocadinho deste percurso, como é que tem sido? Como é que começou, não é? Sim, exatamente. Eu não estou ligada à área da sexualidade, eu sou mãe, tenho 4 filhos, mas sou amiga da Vânia Belis, ela sim sexóloga, e neste momento até está a fazer doutoramento também em estudos da criança e saúde infantil. E o que aconteceu foi que eu, tendo 4 filhos, naturalmente, comecei a ter muitas dúvidas lá em casa e eu sempre achei que ia ser uma mãe, que iria falar sobre tudo, muito abertamente, mas de facto eles colocam-nos questões que não são fáceis de responder. E eu muitas vezes ligava à Vânia e dizia: Vânia, como é que eu posso fazer, como é que eu posso abordar esta questão? E ela, uma vez ou outra, aconselhou-me um ou outro livro, quase sempre livros de autores estrangeiros, porque nós não tínhamos muito material aqui escrito em português. E de facto começámos a perceber que era uma lacuna que havia, até porque o livro, portanto, contava uma história, explicava, mas era, ou seja, eu não tinha ali ferramenta, não tinha ali indicações de como é que eu poderia abordar aquele livro com os meus filhos. E a dada altura achámos mesmo que fazia falta e achámos mesmo que resolvemos fazer mesmo um livro que tivesse não só uma história, como tivesse depois no final um guia para pais. Portanto, ao longo do livro há pontualmente indicações que diz: agora vá lá até ao fundo e aproveite para explicar isto ou aquilo, ou se a criança perguntar aqui neste ponto, explique-lhe desta forma. Ou seja, nós até costumamos aconselhar os pais ou os educadores para pegarem no livro, lerem primeiro, no fundo explorarem primeiro o livro e perceberem como é que o podem trabalhar e depois então o oferecerem aos seus filhos ou aos seus alunos. Muito bem, muito interessante. Quem é o Peludim?
Peludim, pois não é. tem que bem esse nome. Peludim. Giro, por sinal. Exatamente. Bom, Peludim é uma criatura que vem do espaço. O que acontece é que ele vai ter um irmão, mas a sexualidade no planeta dele, isto lá está, eu escrevo, não é? Portanto, eu também quis aproveitar este livro para puxar pela fantasia das crianças e pela sua criatividade. Portanto, isto é uma personagem que vem, mas no país de Peludim, no Peludão, no fundo, que é o planeta onde ele vive, a sexualidade é muito diferente. Portanto, a mãe cresce-lhe 2 antenas e o pai uma antena. E é assim que eles sabem que são diferentes. Mas como eles são muito peludos, não percebem logo a sua sexualidade no início. E, portanto, mas este Peludim, que não sabe se é a Peludim ou o Peludim, isto depois também remete para um conjunto também de questões de diferença e também para algumas questões da igualdade de género. Portanto, a ideia aqui é que Peludim viesse à Terra. Aliás, ele vem porque está em busca de respostas e depois conhece 2 irmãos, a Clara e o Salvador, que no fundo eles já têm várias respostas para lhe dar. E no fundo, estes 2 irmãos é que fazem com ele uma viagem de explicação, no fundo, não é? Com o que é que se passa aqui na Terra, como é que aqui funciona, as meninas, os meninos, e depois inclusive ele pergunta, mas como é que sabem que são meninos? Como é que sabem que são meninas? É pelas brincadeiras, é pelo cabelo, é pelas roupas? E foi muito curioso que nós vimos aqui as crianças a falar sobre isto. E muitas vezes as crianças não têm isso muito claro, não é? E portanto, há toda esta exploração através de uma criatura que não sabe nada sobre a Terra. E portanto, esta criatura sim coloca todas as perguntas possíveis e imaginárias. E as crianças vão-lhe explicando, também um bocadinho à luz daquilo que é a sua visão, não é, de criança, e vão falando então sobre este tema devagar, e introduzindo também depois estes conceitos de uma sexualidade mais ampla, não é? Porque aqui este livro é a partir dos 4, 5 anos, portanto não falamos só de sexualidade em si, mas também do sexo, não é? E de como é que nascem os bebés, mas também da intimidade, do respeito pelo corpo, como é que nos podemos cuidar, higiene, que tudo isso faz parte da sexualidade. Como é que este livro chega até às escolas? Eu sei que vocês trabalham com algumas escolas, têm feito alguma divulgação. Sim, exatamente. Mais pela Vânia Belis, colega, não é? Exatamente, sim. Inclusive a Vânia Belis, o doutoramento dela é mesmo em cima deste livro, porque ela trabalhava muito com adolescentes. E o que ela percebeu foi que os adolescentes tinham lacunas enormes em termos de questões que não estavam a ser devidamente respondidas. E, de facto, também por aí ela começou a achar que se nós começarmos a trabalhar com as crianças mais cedo, e no fundo desde cedo, começarmos a introduzir determinados conceitos, e nomeadamente até do respeito pelo outro, que isso na adolescência temos sérios problemas, inclusive até a violência no namoro, que mais tarde desencadeia, muitas vezes desemboca em violência doméstica. E, portanto, se nós começarmos a falar, a tratar os temas da sexualidade logo desde a primeira infância, há uma série de respostas, de perguntas que eles já não vão colocar. E há uma série de conceitos que são importantes até para a nossa civilização, o modo como nós funcionamos, que mais tarde serão coisas óbvias. E, portanto, todo o doutoramento dela está, de facto, em cima disso, em como é importante nós começarmos a introduzir estes conceitos logo desde a primeira infância. Claro que isto nem sempre é fácil, logo desde o início, porque há alguma resistência, porque as pessoas geralmente pensam, mas eles ainda não estão a perguntar. Ou então, por exemplo, mas isto são questões que são mais para a adolescência, isso é o que os pais muitas vezes nos dizem, quando eles, isto não é tema para agora, mas isto é um tema de agora. E é importantíssimo que comecemos a tratá-los desde cedo. Obrigada, Sara. Muito obrigada mesmo. Obrigada, este livro é extremamente importante. Desejo o maior sucesso, a continuação do maior sucesso, acho que é mais assim, porque de facto vai ser muito importante na área da prevenção, da educação de situações sexuais, nomeadamente o que falas da prevenção da violência no namoro. Acho que é um livro também bastante importante. Muito obrigada. Nada, obrigada eu. Quanto a nós, voltamos para a semana com mais um Anatomia de Vênus. Vou-vos deixar então com a ilustração do tema de hoje para o Bruno Silvestre.